Oi, pessoal do sexto A, tudo bem? Vamos fazer a correção lá do volume 1 da unidade 2, textos reguladores. Nós fizemos toda a parte de análise dentro da sala de aula. Vocês fizeram já os exercícios e só faltava a correção. Então, eu vou fazer a correção aqui com vocês, tá bom? Peguem o livro, é a unidade, o volume 1, começa na página 28 e vamos até a 36. E nós falamos, só para relembrar um pouquinho, então, eu deixo aqui a página do LIP para vocês acompanharem. Nós falamos sobre regras para melhorar o mundo e começamos com uma carta da Terra para crianças, onde nós temos as regras do que nós temos que cuidar, o que temos que fazer. Estão lembrados de como que era? Vou falar apenas os tópicos, tá? Então, número 1, conheça e proteja as pessoas, animais e plantas. No item 2, sempre respeite essas três coisas. No 3, vocês colaram aquela imagem do menininho ajudando o pai a se barbear fechando a torneira. Utilize com cuidado o que a natureza nos oferece, água, terra, ar. No 4, mantenha limpo o lugar onde você vive. No 5, aprenda mais sobre o lugar em que você vive. E aí vocês colaram a imagem do menininho com uma lupa e um livro. E no 6º, todo mundo deve ter o que necessita para viver, não deve existir a miséria. Vocês colaram a imagem de um homem recebendo uma sopa, tá bom? E aí nós tínhamos algumas perguntas sobre isso. Na questão 1, todo texto tem um propósito, uma autoria e um leitor. De quem é a responsabilidade pela autoria dessa carta? Ou seja, pela adaptação que resultou na Carta da Terra para Crianças. Quem foi que fez isso? Está aqui no finalzinho, olha. Núcleo dos Amigos da Infância e da Adolescência, NAIA. Esse daqui é o órgão, tá? Então, é esse daqui que vocês devem colocar na resposta da questão 1. A, 1A. A que leitor o texto é destinado? Para quem que foi feita essa Carta da Terra? As crianças, né? Você pode ver a linguagem, os desenhos para crianças. Na letra C, qual é o propósito da Carta da Terra para crianças? Impor ações com o objetivo da preservação do ambiente, da paz mundial, ou tentar convencer o leitor sobre a importância de se adotar esse comportamento? Então, nós, além de termos a preservação do ambiente da paz, também é sobre a importância que nós temos sobre isso, né? Nós temos que ter esses comportamentos para que tudo continue. A letra D era o material de apoio que vocês colaram ali nos itens 3, 5 e 6. Foram os que vocês colaram. 2. A Carta da Terra para Crianças apresenta princípios a serem seguidos para garantir cuidados com o ambiente. A palavra princípios pode ter mais de significado. Assinale aqueles que indicam o mesmo sentido dessa palavra relacionado ao fragmento que você leu. Letra A. Primeiro momento de algo, isto é, um começo, início. Princípio tem a ver com isso? Sim. Então, assinala a letra A. Aquilo que se recomenda praticar? Também dentro desse contexto, também. Algo que acontecerá com toda certeza? Não. Letra C, não. A D. Postura que uma pessoa acredita será melhor a seguir e da qual busca não se desviar? Sim. Então, letras A, B e D. 3. Releia o primeiro princípio e faça o que se pede. 1. Conheça e proteja as pessoas, animais e plantas. Tenha respeito pelo modo como as plantas, animais e pessoas vivem, mesmo que lhe pareça estranho ou diferente. Peça que todos tenham proteção, lute contra a matança indiscriminada de animais, cuide das plantas. A. O que é em comum entre pessoas, animais e plantas e que deve ser protegido? O que nós temos em comum, então, aqui? A vida, né? E o que deve ser protegido? A vida. Então, o que tem em comum é a proteção da vida, certo? Tanto os animais, as pessoas e as plantas devem ser protegidas, proteger as vidas. B. A palavra todos retoma uma informação que já foi dada no texto e evita que seja repetida. Que palavra ou expressão esse vocábulo retoma e resume? Pessoas, animais e plantas. C. O princípio orienta o leitor a se opor à matança indiscriminada de animais. Explique com suas palavras o significado dessas palavras desse texto. Se necessário, consulte um dicionário. O que significa matança indiscriminada de animais? É quando se mata um grande número de animais, um número muito alto,
sem controle, com toda a crueldade, não é verdade? Quando a gente fala assim, matança, é uma coisa que não é normal, né? Sai daquele padrão. Então, é quando se mata um grande número de animais, sem controle e com muita crueldade. Letra D. No trecho, que palavras nomeiam os seres que devem ser protegidos? Novamente, pessoas, animais e plantas. Letra E. As palavras indicadas no item anterior identificam um único ser ou vários? E como que você chegou a essa conclusão? Estamos falando de vários, né? Porque pessoas é um grupo, animais é outro grupo e plantas outro grupo. Então, são vários grupos. 4. Comparando o primeiro e o segundo princípio, pode-se observar que as palavras pessoas, animais e plantas, no primeiro princípio, foram substituídas no segundo princípio por uma expressão mais genérica, envolvendo os integrantes desses três grupos. Que expressão é essa? Ser vivo. As questões de 5 a 11 são relacionadas ao segundo princípio. Sempre respeite essas três coisas: a vida de todos e qualquer ser vivo, o direito das pessoas, o bem-estar de todos os seres vivos. Observe o texto verbal e a imagem. Resuma o objetivo desse princípio. Então, o que estamos falando nesse princípio? Estamos enfatizando o respeito e a proteção aos seres vivos, não é isso? Estamos falando que deve-se ter o respeito, e se tendo respeito, estamos protegendo os seres vivos. B. Na sua opinião, por que foi escolhida a imagem de um guarda de trânsito para ilustrar esse princípio? Aqui não tem uma resposta padrão, é a opinião de cada um de vocês. Se vocês quiserem depois me mandar a resposta, aí a gente conversa sobre isso. Você pode mandar por Skype ou por e-mail e a gente debate, tá bom? Porque é a opinião, então cada um vai defender a sua ideia. Mas, lembrando-se que sempre tendo a sua opinião, você tem que ter os argumentos têm que ter a ver com o que está sendo perguntado, tá bom? D. Ao lado de cada princípio da Carta da Terra para Crianças, há uma ilustração, ou seja, ao lado do texto verbal, formado por palavras, há um texto não verbal formado por imagens. Considerando o público leitor, qual é a finalidade dessas imagens no documento? Por que eu tenho as imagens junto a isso? Porque estamos falando de crianças. Nós temos um texto voltado para a criança, então é mais fácil ela interpretar o texto junto com uma imagem do que se ela tivesse somente o texto, não é verdade? Fica mais claro para ela. 6. Nos trechos a seguir, as palavras destacadas são formas verbais. Na Carta da Terra, documento que inspirou o texto lido no início do capítulo, o verbo está no infinitivo, respeitar. E na Carta da Terra para Crianças está no imperativo, respeite. Ambas as formas são utilizadas com o objetivo de indicar ações a serem realizadas pelo leitor. Observe, porém, que elas não são totalmente equivalentes. Carta da Terra. 1. Respeitar a Terra e a vida em toda a sua diversidade. Carta da Terra para Crianças. 2. Sempre respeite essas três coisas: a vida de todo e qualquer ser vivo, os direitos das pessoas, o bem-estar de todos os seres vivos. A. Qual das duas formas, imperativo ou infinitivo, comunica o leitor maior ênfase na realização da ação e justifique a sua resposta? Qual que vocês acham que tem mais ênfase? O respeitar a terra ou sempre respeite? A segunda, né? Porque o respeitar, que está no infinitivo, é como se você tivesse a opção de fazer isso ou não. Na segunda, não, já está impondo para você. Então, no imperativo, ele está mandando você fazer isso. B. Reescreva as frases, substituindo o infinitivo pelo imperativo. Reconhecer que todos os seres são interligados e afirmar a fé na dignidade inerente de todos os seres humanos. Reconhecer, então você pode colocar reconheça, e no afirmar a fé você pode colocar afirme ou afirma, tanto faz. 7. No trecho, sempre respeite essas três coisas. Da Carta da Terra para Crianças é utilizada uma palavra genérica, em geral muito presente no cotidiano. Que palavra é essa? Coisa. 8. Sabendo que essa frase corresponde ao enunciado de sentido completo, pode-se afirmar que o trecho sempre respeite essas três coisas corresponde a uma frase? Não, né? Nós não temos sentido completo. Eu preciso saber quais são as três coisas para poder entender.
Próxima, a 9. De acordo com o segundo princípio, quais são as 3 coisas que devem ser respeitadas? Então, vamos lá. A vida de todo e qualquer ser vivo, os direitos das pessoas, o bem-estar de todos os seres vivos. Está aqui no quadrinho, olha. O primeiro é este, vai até o ponto e vírgula, o segundo até o ponto e vírgula e o terceiro que vai até o ponto. 10. Assinale a situação que corresponde ao uso do ponto e vírgula no trecho. É empregado em frase longa, onde já sejam usadas vírgulas para indicar pausa mais longa. É empregado para separar ideias contrárias em uma frase, quando se quer chamar a atenção para essa oposição. Ou é empregado para separar itens de uma listagem. Neste caso, é a última opção, para separar listas de uma listagem. 11. No capítulo anterior, você estudou sintagmas. O trecho. A vida de todo e qualquer ser vivo, os direitos das pessoas, o bem-estar de todos os seres vivos, apresenta 3 sintagmas que relacionam o que deve ser respeitado. Quais são as 3 sintagmas? Então, vamos lá. Você tem a vida de todo e qualquer ser vivo, os direitos das pessoas e o bem-estar de todos os seres vivos. São os 3 sintagmas. Eles são nominais ou verbais? E por quê? Eles são nominais, porque não tem verbos, mas nós conseguimos entender, né? Então, quando eu tenho um sentido completo, estou diante de uma forma nominal. Não tendo verbo nominal, tendo verbo verbal. Quais são os núcleos desses 3 sintagmas? A vida de todo qualquer ser vivo. Sobre o que estamos falando aqui? Vida. Os direitos das pessoas. Estamos falando do direito. Então, aqui a palavra é direitos. E o bem-estar de todos os seres vivos. Estamos falando de bem-estar. Então, vida, direitos e bem-estar. 12. Releia. 3. Utilize com cuidado o que a natureza nos oferece, água, terra, ar, e defenda a ideia de que todos têm direito a esses bens naturais. É correto afirmar que as pessoas podem usufruir livremente da natureza? E explique. Não, né? Estamos falando ali com cuidado, então eu não posso sair por aí usando de qualquer jeito a água que a natureza me fornece. Não pode ser assim. Eu tenho que saber utilizar, eu tenho que saber que eu vou escovar os dentes, eu tenho que manter a minha torneira fechada e só abrir quando eu precisar realmente da água. Eu tenho que ter consciência. Então, eu não posso usufruir livremente da natureza, eu tenho que usufruir com consciência. B. Assinale as afirmativas verdadeiras sobre a pontuação empregada no princípio. As reticências indicam que há outras coisas que a natureza nos oferece? Aqui? Sim. Então, pode assinalar. Faz um xizinho aqui. As reticências poderiam ser substituídas por etc? Também. A gente usa etc no lugar de reticências. Então, faça o outro x. Os 2 pontos indicam a enumeração do que é ofertado na natureza? Sim. Então, pode assinalar as 3 opções. 13. Releia o 4º princípio. Mantenha limpo o lugar onde você vive. Economize água, jogue lixo no lixo. Procure manter todas as suas coisas em ordem. Separe o lixo seco do orgânico e adote a ideia dos 3 R's. Reduzir, reutilizar, reciclar. Nos itens desse princípio são propostas várias ações. Qual é o objetivo delas? Para que eu tenho essas ações? Para que a gente possa manter limpos os lugares onde vivemos, né? Termos uma consciência maior e fazer essa redução, reutilização e reciclagem do material. B. Sublinhe as palavras que indicam ações que se espera que o leitor realize. Então, voltando aqui para o quadrinho, tirando aqui o título. Neste primeiro item, o que ele deve fazer? Economize. Deve estar sublinhado. Jogue lixo no lixo. O jogue. Então, já está procurando ações, estamos procurando verbos. Procure manter todas essas coisas em ordem. Procure manter é uma locução verbal. Tem que estar os 2 com um único traço, tá? Junte o traço aqui. Na outra, separe e esta, adote. Essas palavras pertencem ao grupo dos substantivos, adjetivos, verbos ou numerais? Verbos. Estamos falando de ações. 14. Uma palavra também pode ser criada a partir da união de 2 outras já existentes. Esse é o caso de arco-íris, bem-me-quer e guarda-roupa. Essas palavras são chamadas de compostas. Copie do segundo princípio uma palavra composta. Qual que vocês localizaram?
Nós temos a palavra bem-estar, que é bem, hífen, estar, certo? Eu vou parar por aqui para a gente continuar no outro vídeo, a segunda parte, que aí nós vamos falar de sintagma nominal, tá bem? Até o próximo!